No próximo capítulo da novela Força de Mulher, assim que Sirim chega em casa, a mãe avisa que ela nem precisa tirar o sapato. Manda ela ir direto para a casa de Jale. Conta que Bahar descobriu tudo e nesse exato momento ela escuta a voz de Bahar, que fala para a mãe e a irmã que ela sabe que elas estão lá. A Tice não diz nada. Ela se afasta da porta e fala para a filha dela ir para a casa de Jade naquela mesma hora. Depois de entrar na casa da mãe e ver que a irmã não está lá, Bahar sai e começa a chorar. Arif sai do seu carro e vai se sentar perto de Bahar. E enquanto isso, Seida pede para Enver tentar se acalmar. Diz que as coisas se resolverão com o passar do tempo. Fala que, além do mais, não adianta chorar pelo leite derramado. Enver diz para Seida que ela tem razão. Ela pergunta por que ele não passa aquela noite lá na casa dela. Fala que assim ele poderá dar um tempo para Bahar, até ela se acalmar. Enver diz que talvez ela esteja certa. Diz que talvez seja uma boa ideia, pois ele realmente não tem para onde ir. Musa está assistindo TV quando de repente Jale chega e pergunta se ele se importa se ela dormir naquela noite no quarto com ele. Ele fala que por ele não tem problema nenhum, mas diz que achou que ela não quisesse mais dormir lá. E em seguida pergunta se ela mudou de ideia. Pergunta se ela mudou a decisão dela. Jale fala que a resposta é não. Diz que ela não mudou nada. E exatamente nessa hora a campainha toca e ela mesma vai abrir e diz para Sirim entrar. Musa pergunta para Sirim como ela está e é exatamente nesse momento que ele consegue entender o que está acontecendo. Jale conta que a sua tia Tice ligou para ela e avisou que Sirim iria dormir lá naquela noite. Nessa hora, ele sorri e fala para Sirim que ela é bem-vinda e pergunta se está tudo bem com ela. Sirim diz que sim e pergunta como eles estão. Musa fala que lá também está tudo bem e pergunta para Sirim como estão as coisas lá na casa dela. Sirim mente descaradamente mais uma vez. Ela diz que ela e a mãe dela tiveram um problema sério e ela não tinha para onde ir. Diz que foi por isso que a Tice ligou para Jale, pedindo para ela ficar lá. Musa fala para Sirim que se ela quiser dormir, é só avisar, pois já está mesmo na hora deles irem para o quarto. Sirim diz que ela não está com sono, pois normalmente ela dorme tarde. Por isso, eles não precisam se preocuparem. Nesse exato momento, o telefone de Jale toca. Ela vai atender e conta que é a sua tia, a Tice. A Tice pergunta para a sobrinha se Sirim já chegou lá. Jale diz que sim e fala para a tia que ela não precisa se preocupar. E em seguida pergunta para a Tice se ela está bem. A Tice diz que ela está sim, pede desculpas por estar incomodando ela e Musa. Jale diz que não está incomodando não, fala que não tem problema nenhum. A Tice diz para a sobrinha que ela a agradece muito por ela estar recebendo a filha dela na casa dela e pede para Jale dizer a Musa que ela mandou um abraço e pede também para ela dar um beijo embora por ela. E antes de encerrar a ligação, ela fala para a sobrinha que Sirim não pode voltar para a casa dela por enquanto. Jale não entende nada nessa hora,
mas também não pergunta nada para a tia. Ela somente fala para Tice que ela não precisa se preocupar. E logo em seguida ela se despede da tia e desliga. Enquanto isso, Bahar está voltando com Arif para a casa dela. Ela pergunta como aquilo pôde acontecer. Fala que ela não está entendendo mais nada naquela história. Arif diz para Bahar que pelo jeito ela descobriu o que houve entre Sirin e Sarp. Bahar fala que ela descobriu tudo e pergunta para Arif como ele sabia daquilo. Ele conta que foi Ielis que contou para ele. Ela pergunta como assim? Pergunta se Ielis sabia. Arif diz que ela sabia sim. Bahar fica inconformada nessa hora. Ela fala que a sua amiga Ielis sabia de tudo e não contou nada para ela. Diz para Arif que ele também sabia de tudo e também não contou nada. Fala que pelo jeito somente ela não sabia o que tinha acontecido entre a irmã dela e o marido dela. Arif diz que eles não contaram nada pelo próprio bem dela. Bahar fala para Arif que eles deixaram ela morar na mesma casa que a mulher que se envolveu com o marido dela mora. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Mirandópolis, de Corumbá, de Serranópolis, enfim, me conte ali nos comentários. No decorrer da conversa, Arif acaba perdendo a paciência com Bahar e fala que ninguém contou nada para ela, porque todos estão preocupados com a saúde dela. Diz que ele está, Enver está e Ielis também. Fala para Bahar que ela pode até estar brava naquele momento, mas com o passar do tempo ela vai entender o que todos fizeram por ela. Diz que a atitude da mãe dela também foi pensando nela. Ele conta que todos estavam com medo dela passar mal, por isso ninguém falou nada. Indignada, Bahar fala para Arif parar o carro. Naquela mesma hora, ele pergunta se ela quer descer. Ela fala que é claro que sim. Ele diz que não vai parar o carro coisa nenhuma. Diz que ela vai voltar com ele para a casa dela. E lá ela desce. Fala que ela não precisa mais falar com ele se não quiser. Enver e Seida estão conversando quando de repente a conversa é interrompida por Nissan, que pergunta cadê a mãe dela. Enver fala para a neta que a mãe dela está trabalhando, mas já deve estar chegando. Nissan diz que a mãe dela nunca trabalha até aquela hora. Doruk também acorda e pergunta cadê a mãe dele. Seida conta que Arif está com Bahar e fala que eles não devem demorar. Algum tempo depois, Seida vê Bahar e Arif e avisa Doruk e Nissan que eles já estão de volta. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.